Olá, nesse vídeo eu vou resolver essa questão aqui do livro do Resnick, né, no volume 3 aqui, beleza? Bom, nessa questão é o seguinte, né, ele dá pra gente aí essa barra, né, ela tá aparecendo na tela a questão, né, essa barra semi-infinita, e ele pede para que eu calcule o campo elétrico resultante no ponto P, né, e para provar, né, que a angulação. Na verdade, ele não quer que eu encontre o campo elétrico, né? Ele quer que eu prove que a angulação do que ele faz com a direção da barra e com a perpendicular é 45 graus, certo? E que não depende do valor de R, né? No caso, essa angulação não depende do valor de R, beleza? Bom, como é que a gente começa essa questão então? Primeiro, a gente tem que saber o que ele está pedindo, né? Então, olha aqui, ó. Se a gente reparar bem aqui, olha para essa barra aqui, né? Se eu tenho um campo aqui, isso aqui vai gerar um campo positivo, certo? Então o campo positivo de carga positiva, né, as linhas saem fora dele, né, no caso. Então as linhas nesse ponto P estão saindo aqui, não estão entrando, certo? Então para fora aqui fica uma coisa mais ou menos assim, né? Se você for parar para pensar, um campo elétrico E aqui, né? Pera aí, opa, E, beleza? Por quê? Esse aqui vai ter uma contribuição para fora, esse outro aqui vai ter uma contribuição para fora aqui, esse outro ponto vai ter uma contribuição também para fora aqui. Se você fizer a resultante dos pontos, vai ficar uma coisa mais ou menos assim, né? Puxada para essa inclinação aqui, devido a ele tem uma distância aqui, né, dos pontos. Se você tender ao infinito, é claro que isso converge, porque vai chegar uma hora, né, que a distância vai ser muito grande e vai meio que zerar, no caso, o campo, né? Não vai ter mais contribuição direita a partir de um certo ponto, beleza? Tá, aí o que você faz? Bom, vamos lá. A gente vai decompor isso aqui em dois problemas, né? O primeiro é achar o campo na direção EX aqui, ó, certo? Na direção do eixo X. E o segundo vai ser achar o EY, que é o campo gerado pela barra, né, na direção Y, beleza? Nesse ponto P aqui, tá bom? Aí é o seguinte, né? Como é que a gente encontra? Né? A gente tem que usar aqui, na verdade, uma relação, né? Pitagórica aqui, né? Porque a gente vai decompor esse, esse vetor aqui, né? Em dois ângulos, né? Com dois ângulos aqui, no caso, né? Então esse aqui é o ângulo alfa, né? Aí ele está oposto a esse vértice aqui, né? Esse ângulo aqui é oposto a esse vértice aqui. Então esse ângulo aqui também é alfa, beleza? Aí eu vou adotar aqui, eu vou somar, né? Cada ponto dessa barra aqui, né? Porque ela é muito fina, né? Então a contribuição é como se tudo fosse um ponto aqui, né? Não tem espessura essa barra, beleza? Então é como se cada pontinho dela fosse realmente um ponto, né? Sem uma espessura definida aí. Logo, basta eu somar a contribuição de campo desses infinitos pontos que eu vou ter o campo, né, desses componentes x e y, beleza? Então daqui para cá eu vou adotar um tamanho x, beleza? Que é para x pontos no caso, né? Dessa barra aqui, x infinitos pontos no caso. O r aqui é essa distância daqui para cá, né? Então a distância para um ponto x qualquer da barra, aqui, né, tomada a partir de P, é o que? É raiz, né, de x ao quadrado mais r ao quadrado, beleza? Essa também é a distância, usando Pitágoras, né? R, x, quanto maior for x aqui, enfim, vai crescer aqui, enfim. Você entendeu, né? A ideia. Tá, por que isso é importante, né? Porque eu vou fazer agora a contribuição primeiro de x, né? Então, e de x é quem? É a integral, né, de dEx, beleza? Ok? Só que dx é quem? Olha só. Como é que a gente escreve um campo com um ponto, né? É Q por 4πε0 vezes a distância, eu vou chamar de r, né? Quadrada aqui, beleza? É em módulo, né? No caso, e aqui. Para um ponto pequenininho de carga, né? A gente escreve que o meu dE
ou seja, a contribuição de campo pequena desse ponto é dq dividido por 4π ε0, beleza? Só que como essa barra é muito fina, né? Então ela tem uma carga linear aqui, né? Então eu tenho que o meu dq ele é, na verdade, um lambda dx, né? Onde dx é um pequeno comprimento, né? Do eixo x aqui, beleza? Aí eu substituo aqui, ó. dE é igual a lambda vezes dx dividido por 4π ε0 vezes r ao quadrado. Só que r é justamente essa distância aqui, né? Que é a distância de E até o ponto, beleza? Aí, como é ao quadrado, então eu vou meio que cancelar essa raiz aqui, né? Então fica x ao quadrado mais r ao quadrado, beleza? Isso é DI, tá? Então, vamos lá. Vou colocar isso aqui dentro. Vai ter lambda dx sobre 4π ε0 vezes x quadrado mais r quadrado. Tá? Só que, como é dx, isso aqui é para o campo E, né? Eu fiz D aqui. Para dx, eu ainda preciso adicionar o quê? Aqui eu tenho E, né? Aqui eu tenho EX. Então, com relação a alfa, o dx é o quê? Né? dx é dE vezes, aqui é seno, né? Vou montar um triângulo retângulo aqui, eu tenho seno. Então aqui eu tenho seno de alfa, tá? Enquanto que é seno de alfa? Se você reparar bem, né? Ó, aqui eu vou escrever esse triângulo aqui assim. Tem um triângulo aqui, né? Então aqui eu tenho raiz de x ao quadrado mais r ao quadrado. Aqui eu tenho r, né? Aqui eu tenho x. E aqui eu tenho alfa, beleza? Então seno de alfa é x por raiz, né, de x ao quadrado mais r ao quadrado, tá bom? Então, substituindo aqui, né, o meu dx é dE vezes x sobre raiz de x ao quadrado mais r ao quadrado, tá bom? Voltando para o problema aqui, vamos lá. Ex é, aqui, claro, vezes seno de alfa, tá? Então, integral, né? Aqui está uma integral indefinida ainda, né? Eu não defini os limites de integração dessa integral, beleza? Então eu faço o que? Lambda vezes dx, né? Vezes x, tá? Sobre 4π ε0 vezes x quadrado mais r quadrado vezes, aqui como é raiz, né? Aqui é raiz, então eu posso elevar esse denominador a 1 meio, né? Então aqui eu vou colocar, né, x quadrado mais r quadrado elevado a 1 sobre 2. E aqui eu tenho 1, né? Isso aqui é multiplicar, né? Então vai ficar 1 mais 1 meio dá 3 sobre 2, né? Então agora eu vou organizar essa expressão aqui e já definir o limite de integração para x, né? Vai ser a integral. Na verdade, deixa eu primeiro fazer as constantes, né? Constante sai da integral, constante sai da integral. Então fica lambda 4π ε0 vezes a integral de x dx sobre x quadrado mais r quadrado elevado a 3 sobre 2. Beleza? Tá. E qual o limite de integração, né? Como é para x, se você reparar bem aqui na barra, ó, a barra vai ter um x aqui com um comprimento inicial no zero aqui, né? Não tem comprimento nenhum. E vai até uma direção infinita, né? Porque essa barra é semi-infinita. Então o x ele vai tender aqui, no caso, ao infinito. Beleza? Então ele vai de zero até infinito. Tá bom. A integral imprópria aqui, né? Tá. Como é que eu resolvo essa integral? Aí você vai ter que usar umas técnicas aqui, né? A substituição, né, no caso. Porque aqui quando eu derivar, chamando tudo isso aqui de u, por exemplo, né? Eu vou ter u igual a 2x dx, né? Du igual a 2x dx. Então, vou fazer aqui lambda 4π ε0 vezes a integral, né? De 0 até
Na verdade aqui, peraí, eu não vou definir o limite de integração ainda, né? Na verdade, né? Porque aqui, ó, veja. U é quem? X quadrado mais R quadrado. Né? Então du é 2x dx, beleza? Então se eu simplificar por 2, dá du sobre 2. Né? Então x dx aqui, ó, esse negócio aqui, é du sobre 2. Tá? Aí 1 sobre 2 é constante, né? Então ele sai da integral, beleza? Então aqui, em vez de ser 4, né? Aqui é um 8, tá bom? 8π epsilon 0, que eu estou tirando ele da integral no caso, né? Então, fica o quê? Fica du, né? Na verdade, du não, né? Aqui eu tenho o quê? Vai ficar o u elevado a 3 meio, né? Então, o u elevado a menos 3 sobre 2, né? Porque tá no denominador, né? Então, aqui é menos 3 sobre 2 du. E qual o limite? De onde que tá variando isso aqui? De onde até onde, né? Ó, veja. Os limites são o quê? Quando x for zero e quando x for infinito, né? No caso. Então, ó, olhando para cá. Quando x tender a zero, né? O meu u ele vai tender a quanto? Veja, 0 vai zerar isso aqui, r quadrado. Então o u tende a r quadrado, beleza? E quando o x tender a infinito, se você olhar para cá, né? Eu tenho aqui uma constante mais infinito. Então vai dar infinito, né? Então o u vai tender ao infinito também. Então vai de r quadrado até infinito. Tá? Essa integral é trivial de resolver, né? É só... Você faz o que, né? E x é lambda sobre 8π epsilon 0 vezes... aqui fica u elevado a menos 1 sobre 2 sobre menos 1 sobre 2, né? Então fica... Multiplica o menos 2 aqui, né? Então fica menos 2, né? Menos 2 vezes 1 sobre raiz de u, né? Aqui, beleza? No intervalo de integração de u igual a r quadrado até u igual a infinito, tá? Aí é o seguinte, né? Essa integral vai convergir, né? Porque vai ter, como já era esperado, né? Porque o quanto é infinito aqui vai ficar zero, né? Então, e de x, né? É quem? Ele é... Eu vou fazer aqui, exão, né? De infinito menos exão de r quadrado, né? Só que exão de infinito, como aqui vai convergir, né? Vai para zero, né? Então isso aqui é zero. Ou seja, e de x vai ser o menos aqui do teorema fundamental do cálculo, né? Vai multiplicar com o menos daqui, então vai ficar positivo, né? E esse 2 aqui, ele simplifica com 8, então vai ficar 4. Então vai ficar lambda sobre 4π epsilon 0 vezes 1 sobre raiz de r quadrado. Então o r simplifica, sai da raiz, fica lambda sobre 4π epsilon 0 r. Esse é o valor em módulo, né, de EX, beleza? Aqui. Veja, toda essa conta foi só para achar EX, tá bom? Só para achar EX. Agora a gente tem que ver para Y, né? Porque eu encontrei o módulo de EX, eu tenho que achar agora o módulo de Y e fazer a angulação entre os dois. Tá certo? Bom, EY é o seguinte, né? Como é que você faz EY aqui? Olha para cá para o problema. Para EY você vai fazer a mesma coisa. Então você vai montar o mesmo campo. A única diferença é que ao invés de usar seno para dy, você vai usar cosseno, né? Porque veja, tá aqui, ó, desse lado aqui, né? Você observar um triângulo, fica aqui r, o cosseno no caso é r sobre x ao quadrado mais r ao quadrado, né? Então você pega o mesmo de, o mesmo de, né? E multiplica agora por cosseno, né? Então vamos lá, vamos fazer aqui. Acabou essa seção, né? Aqui. Então, EY é a integral de dy, ou seja, integral de lambda, né, dx sobre 4π epsilon 0 vezes x ao quadrado mais r quadrado vezes cosseno, né, de alfa. Beleza?
Então, né, isso aqui é constante, ou seja, eu posso, né, tirar... Na verdade, antes de fazer isso, né, lembra que o cosseno y é integral de lambda 4π epsilon 0 vezes cosseno, né, é r sobre... aqui fica x ao quadrado mais r ao quadrado, né, elevado a 1 sobre 2, vezes isso aqui vai ficar x ao quadrado mais r quadrado elevado a 3 sobre 2, beleza? Constante, 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 sai tudo da integral, né? Aqui faltou só o dx, né? Beleza? Então, o meu y, né? EY é integral, peraí, tirar as constantes, né? Então fica alfa r 4π epsilon 0 integral de 0 até infinito, né? Porque eu vou integrar para x, isso aqui. Então fica dx sobre x quadrado mais r quadrado elevado a 3 sobre 2. Tá? Beleza. Mas agora eu faço uma substituição trigonométrica aqui, né? Então eu vou chamar x igual a r vezes tangente de beta. Tá? Beta é uma variável qualquer. Então, dx é quem? É r, constante, né? Vezes a derivada de tangente, né? É secante ao quadrado, né? De beta, d beta. Tá bom? Certo? Então aqui no lugar de dx, né? Vou botar esse valor aqui. E eu vou substituir aqui embaixo x por isso aqui, né? Eu vou só substituir aqui logo. Então, tipo, x ao quadrado, né? Vai ficar o quê? X ao quadrado mais r quadrado vai ser r quadrado vezes tangente ao quadrado de beta mais r quadrado, né? Então, x quadrado mais r quadrado vai ser r ao quadrado vezes tangente de beta quadrado mais 1. Isso aqui eu chamo de secante, né, ao quadrado de beta, por relação trigonométrica mesmo. Né? Aí, se eu colocar na raiz, né, então, na verdade, vou fazer passo a passo aqui, né? EY é lambda vezes r sobre 4π epsilon 0 vezes a integral, né, aqui não vou colocar limite ainda, de r vezes secante, né, ao quadrado de beta, d beta, sobre... Aí isso aqui, né, é o que? É r ao quadrado vezes... Na verdade, isso aqui é r vezes secante de beta elevado ao quadrado, né, se você se atentar aqui. E isso aqui vai ficar elevado a 3 sobre 2. Beleza? Aí esse 2 daqui vai cortar com 2 daqui. Tá ok? Então, no final, né, o que vai sobrar pra gente? Vai sobrar EY igual a lambda R 4π epsilon 0 vezes a integral de R vezes secante quadrado de beta, d beta, dividido por R ao cubo secante ao cubo de beta. Tá? Aí eu simplifico secante quadrado com secante ao cubo, fica só secante de beta. Aqui eu vou simplificar R ao quadrado, R com R ao cubo, vai ficar R ao quadrado, e vai simplificar cá fora, porque isso aqui é uma constante, vai até sair inclusive. Então, né, o meu EY, ele vai ser a integral, na verdade vai ser lambda sobre 4π epsilon 0 R, né, vezes a integral. Aqui vai ficar o quê? O R saiu, então vai ficar secante de beta, né? Então fica d beta sobre secante de beta. Só que a secante de beta, né, é o quê? É 1 sobre o cosseno de beta, né? E aí quando eu inverto, se eu inverter isso aqui, né, que é como tá aqui, né, eu vou ficar com o quê? Com a secante, né, a menos 1 de beta,
cosseno de beta. Então isso aqui vai subir, né? Ou seja, fica cosseno de beta, beleza? Só que aí tu tem que ver até onde que tá tendendo, né, o beta aqui, né? Porque o beta é o quê? Ele é r vezes a tangente, o x, né? Anteriormente, né? Ele é r vezes tangente de beta. Aí se você se atentar aqui, é o seguinte, né? O limite de x vai de 0 a infinito. Então, se o x for 0, aqui, x tendendo a 0, eu tenho que o meu beta vai tender ao quê? A 0. Porque se eu pegar a tangente de 0 aqui, né, eu vou zerar o x. Então, vai manter a igualdade. Agora, se o x tender a infinito, se você lembrar do círculo trigonométrico, a tangente, né, ela não existe no valor que x que no caso, se for seno de x, cosseno de x, né, que ele tende a π sobre 2. Não existe, porque na verdade que é π sobre 2, né? Porque fica uma coisa como seno, a tangente é seno sobre cosseno, né? Nesse ponto, o cosseno é 1, né? O cosseno é 0 e a tangente é 1, né? O seno é 1 e o cosseno é 0. Então não existe. Mas se você fizer o limite, né, ele vai tender, né, a um valor muito grande, positivo, pela parte da... Se você se aproximar pelo eixo positivo, né, do x aqui. Tá bom? Então, a ideia, né, aqui é que isso aqui, quando o x tende a infinito, o beta tenda, né, a π sobre 2. Tá bom? Essa é a ideia. Tá? Então, o limite, né, é o quê? É de 0 a π sobre 2. Então, EY vai ser lambda 4π epsilon 0. A integral de cosseno é seno, né? Então, seno de beta variando de beta a 0 até beta igual a π sobre 2. Quando beta for 0, isso aqui vai zerar, né? Seno de 0 é 0. E quando beta for π sobre 2, vai dar 1, né? Seno de π sobre 2 é 1. Então, isso aqui dá lambda sobre... opa, faltou um R aqui, né? 4π epsilon 0 vezes R. Módulo, né, de y. Se você se atentar bem, o módulo de y ele é igualzinho, né, ao módulo de EX aqui, né, que a gente achou. É o mesmo valor, né? Então, se você for calcular aqui, né, vai ficar o quê? O E, né, vetorialmente, ele é o módulo, ele é a soma vetorial, né? Peraí. E é a vetor, é a soma vetorial de EY com EX, né? Beleza? Só que, quando a gente escreve, né, o que vai acontecer? Vai ficar lambda sobre 4π epsilon 0 vezes R, vezes, se você se atentar, né, a direção disso aqui, né, é porque eu vou usar aqui IJ, né, para fazer orientar, no caso, né, o vetor. Então, se você se atentar aqui em cima, peraí, cadê a figura? O x, ele está na direção, o EX, né, está na direção menos I, né, e o EY na direção menos J, beleza? Então, né, se você vem aqui, x é, ó, meu Deus, foi muita conta, tá louco? Se você se atentar, né, vai ficar o quê? A direção menos I mais lambda 4π epsilon 0, né, vezes R, que é o módulo de y, na direção menos J vezes U, tá bom? Aí, para fins de resolver a questão, né, no caso, a gente faz que EX, na verdade E, né, é o quê? Lambda 4π epsilon 0 R, né, vezes menos I vezes menos J vezes. Beleza? Aí, né, se você quiser usar logo as relações de seno, né, e cosseno e tal, você faz o quê? Pega o E igual a lambda raiz de 2 sobre 4π epsilon 0 R
vezes menos 1 sobre raiz de 2 I versor menos 1 sobre raiz de 2 J versor. Isso aqui é a gente usa no eixo X, né, a relação de cosseno de, sei lá, gama e seno de gama para orientar vetores no caso, né? Então o gama, nesse caso, é a orientação eu vou até desenhar de novo a barra aqui, né, no ponto, que é, se você se tentar, é essa direção aqui, né? Ele é a direção que ele faz com o eixo, aqui eu vou chamar de, na verdade, eixo X, né? Aqui eu tenho E de X e aqui eu tenho E de Y, né? E de X, E de Y e aqui eu tenho E, beleza? O que eu tava calculando aqui foi esse ângulo aqui que eu calculei, né? No caso, cosseno e tal. Aí o que eu achei agora aqui foi esse ângulo todo aqui, né? Beleza? Só que ele é 225 graus, né? Esse ângulo aqui, né? Então a tangente dele é o que? É 1, né? Então ele tá, vamos dizer, bem aqui, né? E como a tangente é 1, significa que essa angulação aqui, ó, é 45 graus, né? Se você lembrar, a tangente de 45 graus é 1, né? E ela é igual no primeiro e no terceiro quadrante, porque o seno e cosseno nesses quadrantes tem valores com o mesmo sinal, né? Então fica isso. Ou seja, significa que a angulação que ele está fazendo aqui, ó, com a direção da barra aqui é 45 graus. E a direção que ele está fazendo com a direção perpendicular à barra também é 45 graus, né? Porque aqui é 90, né? Então 45 aqui, 45 aqui. Tá bom? Então alfa é igual a 45 graus. Certo? Então tá provado aí. E claro, não depende de R, né? Porque o R só vai definir o quê? O módulo do vetor. Tá bom? Aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado da resolução da questão. Ficou, acho que, bem detalhado, explicado, né? Deu quase 28 minutos de vídeo já. Então, eu vou encerrar por aqui, tá bom? Então, forte abraço e até mais.